Bom, a gente estava aqui fazendo quase uma reunião de pauta antes do nosso programa, porque tem muito assunto para a gente falar. Queria começar e passar a roda, a gente pode ficar à vontade para sempre interagir, mas começar pela Denise. Denise, a gente tem muitos assuntos, mas eu queria começar pela situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não é à toa, porque em 2024 ele se tornou indiciado em vários inquéritos, né? O mais chamou a atenção nesses últimos tempos é o da tentativa de golpe, aquelas 800 e tantas páginas da Polícia Federal. Você acha que vai se complicando a situação do ex-presidente nesse ano de 2024? Olha, se complicou e muito. Ocorre que ele não abaixou a guarda e nem saiu das ruas. Bolsonaro continua caminhando como se fosse o candidato em 2026. E por que ele faz isso? Porque ele quer ter o direito de, se não for ele o candidato, se ele não conseguir se livrar desses processos, e duvido que ele consiga ser candidato em 2026, ele quer ter a prerrogativa de dizer: o candidato tem que ser o meu filho Eduardo, ou o fulano lá, o amigo dele, Tarcísio. Ou o Flávio. O Tarcísio está jogando mais para o governo de São Paulo, porque com o Bolsonaro ainda se colocando como candidato, Tarcísio não tem alternativa. Ele não vai brigar, ele não vai bater de frente com o Bolsonaro, não vai brigar. Então, o que Tarcísio fez? Ele se deslocou para o governo de São Paulo, para uma campanha, para uma pré-campanha, e está se movimentando pela reeleição, porque ele não vai brigar com o padrinho político dele, porque ele é leal ao Bolsonaro, apesar de tentar se distanciar, ele não vai brigar. Então, ele continua como candidato ao governo de São Paulo. Se o Bolsonaro for lá e guindá-lo, ele se coloca como candidato à presidência da República. Embora haja uma pressão para ele ser, ele não vai brigar com o padrinho político. Não tem muito tempo, vocês que entendem de política, não tem muito tempo até 2026, enfim, e ele não pode submergir. Quer dizer, a minha pergunta é, eu estive conversando com o senador Bornhausen, e ele falou: olha, o que acontece é que a gente tem escassez de um lado, o PT só tem um, a esquerda só tem um, que é Lula, e excesso do outro. E aí ele colocou Tarcísio, Caiado, Ratinho, Júnior, governador do Paraná, Ronaldo Caiado, exatamente, de Goiás. E um dos filhos do Bolsonaro. Ou seja, Tarcísio está ali orbitando ali, quer dizer, depende das condições que tiverem lá. Vocês não acham isso, não? Depende das condições, mas no momento ele está constrangido a se apresentar mais como um candidato a presidente. Porque no momento que o Bolsonaro diz o plano A, B e C sou eu, sim, ele quer ter essa prerrogativa de dizer, apontar o dedo para um e dizer: o candidato vai ser você, vai ser você. Ele não quer saber de Zé Américo, abrir você acha a guarda. o Bolsonaro tenta mimetizar um pouco a situação do Lula, quando o Lula esperou o máximo possível para levar o nome do Haddad na urna no fim das contas? Ele quer esticar a corda ao máximo como candidato viável, que não é na prática, porque ele está inelegível, até quando não puder mais indicar o nome? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui que muita gente não vai gostar, mas para mim Bolsonaro e Lula são um espelho do outro, porque é a mesma coisa. Lula mesma coisa não. representa 30% do que seria uma esquerda. Bolsonaro conseguiu um feito que ninguém tinha conseguido desde a década de 80, a 70. direita. Conseguiu reunir 30% da direita e se posicionar como líder da direita, entendeu? Mas ele não conseguiu nas eleições, ele não conseguiu ampliar essa direita. O Lula capturou muita gente da direita. Sim, na frente ampla. Mas se você for observar, no meu ponto de vista, o Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Ele tropeçou na língua, entendeu? Ele não escutava orientação. Nós temos amigos, eu não vou falar aqui porque eu não fui autorizado, que tentaram assessorar ele não escutava ninguém. E peixe morre pela boca. Eu escrevi isso em 2021. Peixe morre pela boca. O cara ele se complicou. Se Bolsonaro tivesse defendido a vacina, não defendido, aceitado a vacina, sinceramente, eu não sei se ele tinha perdido essa eleição. Foi por muito pouco, né? Com relação à estratégia de 2026, Denise disse, ele vai esperar até a data limite do registro da candidatura, quer dizer, da negação do registro da candidatura, porque para mim ele não vai ser eleito, ou não vai ser
Candidato. liberado, candidato, para lançar o Haddad dele, como fez Lula. E que não deu certo. E sim, e não deu certo. E aí eu não acredito que um cara que ganhou a sorte grande de virar governador de São Paulo, indicado por Bolsonaro, e aí ele não pode negar isso. Eu acho que se fosse eu também seria muito grato ao Bolsonaro ganhar o governo de São Paulo. Ele não pode cair nessa de largar o governo de São Paulo 8 meses antes para ficar de vice na chapa de Bolsonaro, de vice, e para chegar na véspera, até porque Ele está amarrado. se as pessoas acham que Tarcísio é conhecido de nós jornalistas. No interior de São Paulo tem gente que não sabe ainda. Uma vez um amigo meu me disse, uns 6 meses atrás, que perguntou um cara lá no interior, próximo de Sorocaba, que era o governador de São Paulo, o cara disse que era o ex-governador que perdeu a eleição. Dória. Não, aquele que perdeu a eleição, que era o vice. Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia. E era um agricultor. O cara não sabia que era Tarcísio. Pensa Quer dizer, no ele Nordeste, precisa então, ser conhecido em São Paulo e precisa ser conhecido no Brasil. Esse fato da polícia militar é até para ele é bom, porque ele passou a ser conhecido mais, está mais o foco dele. Porque ninguém sabe, ninguém não. Claro. Muita gente ainda não sabe. Quanto mais no Brasil. Foi o problema do Haddad. Que o povo fala até Andrade, não é? Andrade. Para tentar entender quem era ele. Sim, né? o Haddad. Chamava de entendeu? Andrade. Aqui, o governador também aqui sofreu isso na eleição. Libanês. Até hoje o pessoal. Libanês. É sério, não falam libanês, falam o governador libanês, porque. E ele se aproveitou disso, o marketing, eu acho que se aproveitou disso, fez até uma piadinha. Porque é o caso do Haddad. Se o Haddad fosse um pouco mais conhecido, ele talvez tivesse ganho a eleição. Por um pouco também, não foi uma grande diferença. É que eu acho que acontece com o Haddad, agora, né, por exemplo, para as próximas eleições, se ele conseguisse fazer a economia bombar, como foi Lula no passado, como foi o governo Lula, o primeiro governo Lula, por exemplo, ele poderia ter uma projeção, falando de Haddad. Sim. Nós Mas estávamos em 94 acompanhando Fernando Henrique Cardoso. Ela do lado, ela com a pedra na mão, eu com a vidraça. Eu era da campanha de Fernando Henrique. E se o PT, não sei se é o PT, se a comunicação fizesse, ou pelo menos observasse o que foi feito com o ministro da Economia da época, com Fernando Henrique, Foi. todo o novelo que foi desfiado para levar até a candidatura à presidência da República, se fizesse isso com Haddad, tudo bem, mas se você bota o nome de Haddad, aí o próprio PT começa a jogar pedra. Tinha aquele negócio também, né? Eu estava no Globo na época e cobri a campanha do Fernando Henrique toda. E teve, no início da campanha, antes mesmo, acho, da campanha, nós estamos dizendo não agora, para dizer sim mais à frente. Ou seja, ao mesmo tempo em que vinha todo aquele desgaste, medidas, né, impopulares, lá na frente ele dizia, olha, mas ele conseguia ao mesmo tempo vender esperança. O governo tentou fazer isso agora, anunciando junto, né, o pacote de contenção de gastos com a história da isenção do imposto de renda. Mas deu errado. Não deu certo. É porque precisa de estratégia de comunicação. E estratégia de comunicação é tudo. Claro. Não, passar para a Edilene, que a Edilene em 2024 também tem uma marca, não é, Edilene? Você acha que foi a jornalista brasileira que mais entrevistou o presidente Lula nesse ano de 2024? Se não foi uma das mais, que toda vez que ele foi para Minas, você esteve entrevistando ele. Queria te ouvir um pouco ainda sobre esse tema do Bolsonaro e agora também falando um pouco do presidente Lula. O que esse 2024 representa para essas duas figuras da política que a gente tem como nomes assim que já estão na história, né? Bom, eu acho que as eleições de 2024, as municipais, elas mostraram um novo retrato que começa a se desenhar no Brasil, que é da despolarização. Nós tivemos um avanço da direita, uma diminuição da esquerda e um aumento muito maior do centro. Então, isso significa que pode ser que estejamos nessa linha de desenvolvimento do centro, que pode potencializar um candidato de centro, finalmente aquela terceira via que todo mundo falava, para 2026. Nesse cenário, a gente tem um desgaste gradativo do Bolsonaro. Todo dia que acontece algum evento relacionado a Bolsonaro e a justiça, aí todo mundo me liga, né? Político, jornalista, minha própria redação, vão prender o Bolsonaro hoje, amanhã não vão prender o Bolsonaro agora. Se um dia o Bolsonaro for preso, isso é lá na frente e é fruto de um desgaste gradativo que vai minar todo o entorno dele. Por que isso não acontece agora? Porque a justiça ela também tem um timing político. Ele pode ressurgir, ressuscitar, renascer, se ele tiver tempo para isso antes de 2026. Isso não vai acontecer. Então, ele vai ser minado
queimado, sangrado até próximo da eleição. E isso pode fazer com que o candidato dele também seja morto por essa estratégia. E é aí que surge a possibilidade de um candidato mais ao centro e mais à direita. Para o Tarcísio não compensa, porque ele pode ter um segundo mandato que está fazendo um primeiro muito bom, mas o Tarcísio também está entre a cruz e a espada, porque tem um Kassab doido para empurrar o Tarcísio para o Nacional, para ele dominar o campo em São Paulo. Pode ser o Tarcísio? É pouco provável? Pode ser que sim, mas vai ser uma figura, na minha avaliação, com esse perfil. Lula enfraquecido porque não consegue potencializar economicamente o país, a economia do país. Bolsonaro enfraquecido porque está sofrendo um desgaste judicial. Vai aparecer muito mais coisa que a gente não tem nem ideia que exista e que vai surgindo, né, com o tempo. E aí eu acho que é nesse cenário que o triunfo do centro acontece em 2026, mais à direita. Mas você sabe que tem uma coisa que você fala que martela na minha cabeça, porque a economia não está ruim não, gente. Exato. A economia está boa. Exato. O Lula conseguiu fazer coisas muito boas na economia. Eu acho que o problema é o poder de compra do brasileiro que ainda não está alto. Por que não reverbera? É a minha coisa. Eu acho que esse é um problema do bolsonarismo. Quando o Bolsonaro assume o poder e ele abre a porta do bolsonarismo, é que essa polarização, isso não existia no primeiro governo Lula. Então, as conquistas feitas lá, tudo bem. Ele pegou uma economia com a moeda estabilizada, isso faz uma diferença brutal para qualquer economia. A gente viu, todo mundo viu, quer dizer, elegeu o Fernando Henrique, a estabilidade econômica elegeu o Fernando Henrique, enfim. Então ele pega do governo Fernando Henrique a moeda estável, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. E ele conduz muito bem, isso não tira o mérito do Lula, ele pegou e fez um belo governo de inclusão e tal, e isso reverberou. Agora, desemprego melhorou, as pessoas estão empregadas. O PIB melhorou. O PIB veio bem acima do que a Faria Lima projetava, e não reverbera nem no próprio mercado. Não tem uma coisa muito básica que é preço dos alimentos, porque o povo esperava um milagre, né? A verdade é essa. Aí vem a história da picanha com a cervejinha, né? Eu bato na tecla, puxando a sardinha para minha brasa, da questão da comunicação. Eu acho que o governo precisa saber aonde comunicar e o que falar para quando identificar com quem ele tem que se comunicar. O grande lance é esse. A comunicação da chacota, da avacalhação, da lacração, ela está melhor, entre aspas, ela está mais eficiente, porque, por exemplo, o dólar passa de 6. É como você falou, a minha ainda não incomodou o dólar passando de 6 e talvez o cara lá da cesta básica, o cara nem está aí para o dólar de 6. Entendeu? Mas aí o que é que acontece? Você pega um Uber, você pergunta, e aí, rapaz, a economia, o dólar tá a R$6. Quase pergunta isso, quanto dólar você tem em casa? Mas esse é o ponto, até o dólar passar de 6, tem motivos fundamentais, mas, sabe, tem muita especulação aí. Então, o Brasil tem um tamanho de reservas que nunca teve. Sabe, não era para ter tanto... Não era para estar tão desgastado nessa seara, né? Exatamente. Porque você via no primeiro governo Lula, os Faria Lima felizes na vida. Bolsa só subindo, enfim, e eles felizes na vida. Havia uma não é aposta, mas enfim, eles não são de esquerda, eles são de direita, mas quando viram que o governo não rompeu contratos, que o governo não havia má né? vontade, né? Exatamente. Agora vez a gente vê essa má vontade. Por quê? Mas o Lula também. O Lula já se tocou dessa história da comunicação. Tanto que no último encontro do PT, ele falou, e uma das apostas para 2025 é que ele substitua aí o Paulo Pimenta naquela seara. Uma coisa emblemática, um ano e pouco atrás, numa reunião ministerial, vamos parar de lançar coisa. Porque é assim, lançam as coisas no governo e 3 meses depois ninguém sabe, não tem balanço. Canaveral, não é um governo que tem um plano de comunicação com metas. Você tem as metas para cumprir. Pega aí. O PT, o T13, né? Elege 13 metas e vamos trabalhar essas metas e avaliar, comunicar essas metas. Não tem. São coisas assim, esporádicas. Tá? E a oposição tem uma meta só, que é bater
entendeu? E é um papel da oposição, bater naquilo que dói no calo do governo. E é tão assertiva a sua fala e o governo ele identificou isso tão claramente que um dos nomes cotados para assumir a comunicação no lugar do Paulo Pimenta, talvez não assuma como ministro, porque também está atuando na iniciativa privada, é o Sidônio Palmeira, que foi o marqueteiro que fez a última campanha do Lula, ou seja, ele sabe que ele precisa de marketing, então talvez não coloque um político nessa E o Edinho parte. Silva, Edilene? O Edinho é o candidato do Lula para a presidência do PT, mas tem uma conversa no entorno dele que, né, agora deixa a prefeitura de Araraquara, São Paulo ali no ABC Paulista não fez prefeitos do PT, então São Paulo está frágil politicamente. Aí tem um grupo do Nordeste que quer apresentar o Zé Guimarães como um nome, mas o candidato do Lula é o Edinho. Existe a possibilidade dele assumir essa pasta, o que ele já fez no governo Dilma, mas o Sidônio Palmeira vai estar ali com a estratégia de marketing dele de um jeito ou de outro, porque essa costura, ela está acontecendo. Então vai ter reforma ministerial. Vai ter verdade. reforma ministerial. No mínimo 4 pastas do núcleo duro terão uma dança das cadeiras. Ele vai trocar Secretaria-Geral, Secretaria de Comunicação, Relações Institucionais, que o Padilha deve ir para o lugar da Anísia. Vai ter mexida no núcleo duro. Opa, peraí, o Padilha no Ministério da Saúde, é isso? Pasta que ele já ocupou 2 vezes, na Dilma essa e no Lula. especulação aí. É. Tá todo mundo falando disso nos bastidores agora. Eu concordo que tem que ter dinâmica esse uma mudança, esse porque movimento aí. o problema da ministra, apesar de ser uma pessoa, do ponto de vista, não tenho nada contrário, muito pelo contrário, né, tem um currículo espetacular, Anísia. mas a saúde, meu amigo, a saúde é o maior instrumento político de qualquer governo, desde a prefeitura até a presidência da República. Não é E à aí, toa que o PP de Arthur Lira Nossa, quer esse tá cargo. de olho nesse cargo. e aí o Não vai seguinte, pegar. Não vai pegar. Ele falou que ele não vai pegar. a capilarização da saúde é que eu digo a orçamento. você, deve ter cargo lá na frente, lá na ponta, que ainda é do governo Bolsonaro. Porque a pessoa que está no Mas no ministério Rio, com certeza. não tem o perfil de fazer esse mapeamento político. E a máquina funciona do ponto de vista administrativo e do ponto de vista político. Quem quiser achar que não quer se enganar. A briga de Arthur Lira com o ministro Alexandre Padilha foi porque dentro do Progressistas todo mundo acha que quem está mandando no ministério, que pegou lá os cargos de segundo escalão e tal, é o Padilha. Ele tem ascendência sobre o ministério, mesmo não sendo o ministro. E isso irritou muito o Arthur Lira. E ali começou essa briga. Pública, inclusive. Né? Exatamente, eles não se cumprimentavam nos jantares de Brasília, né? Aquela festa do Elmar Nascimento lá, que teve aquela festa junina, eles mal ainda pegaram lá, olha, o ministro chegou. Ele, tchau. Vai pro ministério? Vai para Olha, algum ministério? Silêncio. eu tenho ouvido. Porque havia essa especulação. que ele Havia, vai mas perdendo a presença. ele não porque é o seguinte, ele faz o jogo ali, tanto numa ala mais oposicionista, quanto na ala mais governista. Sim. Se ele vai para o ministério, ele escolhe um lado. E aí ele tem receio que o governo Lula vá à bancarrota e ele, escolhendo esse lado, ele vá junto. Enquanto ele estivesse pendurando ali, né, com o pé em cada canoa, como sempre fez o MDB, né, o próprio PSD do Kassab está fazendo o mesmo jogo. Enquanto eles conseguirem ali se equilibrar, o União Brasil, eles vão ficar nessa coisa de balance. Uma hora pesa mais aqui, outra hora pesa mais à direita, à esquerda, e vai ali. No sambinha, até a hora de escolher, né, qual é o samba enredo que eles vão querer para 2026.